Leitura na esquina, prioritariamente levando livros, fazer empréstimo, contação de história para as crianças, mas a motivação foi essa demanda, que é uma carência não só da cidade paulista, mas do Brasil inteiro, a falta de bibliotecas escolares. Só empréstimo de livros já são 5 mil crianças impactadas com empréstimo, né? A gente também tem ação em postos de saúde, implantando pontos de leitura em postos de saúde. No ano passado foram 300 pessoas alcançadas. Salas de leitura implantadas são 6, então aí já foram mais de 2 mil pessoas alcançadas. Então o projeto vem escalonando, ampliando, impactando mais pessoas, fazendo com que a leitura se torne mais próxima e dando asas para essas crianças. O hábito da leitura traz benefícios em todo. Você ouve a partir de agora Opinião Pernambuco, na Rádio Universitária FM 99.9, Rádio Paulo Freire AM 820 e no YouTube, no canal da TVU Recife. Olá, projeto que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, mais conhecido como PL das Fake News, está em banho-maria. A votação, que deveria ter acontecido na Câmara dos Deputados no último dia 2, foi adiada. Aguarda-se a marcação de uma nova data para essa votação. A regulação das plataformas digitais é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Eu sou Estela Mari Saldanha e converso com Raquel Saraiva, presidente do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, e com Juliano Domingues, cientista político, jornalista e professor da Unicap. O nosso programa está sendo transmitido pela Rádio Universitária FM e pelo canal da TV Universitária no YouTube. Para participar, você encaminha perguntas e comentários pelo nosso chat ou então pelo WhatsApp 81 38 79 54 54. Gratíssima pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Quero começar por uma pergunta síntese. Aí vocês dois vão responder a mesma pergunta e aí a gente vai tocando a bola. Iniciativa do projeto é um projeto de 2020 do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. O relator é o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. E em torno desse projeto, que pretende regulação e transparência na internet, nas grandes plataformas, criou-se uma grande celeuma, um quiprocó. Por quê? Começo com você e depois vou para a Juliana. Obrigada, Estela, pelo convite para estar aqui hoje. Eu acho que o grande quiprocó que foi gerado desse projeto é em relação à regulação do discurso,
né? Toda vez que a gente fala de mexer no discurso público, eu acho que cria-se um problema, e aí esse problema está materializado nas manifestações de que esse PL ele é, na verdade, uma censura. Ele cria mecanismos de censura ao discurso público. E aí a gente precisa desmentir isso e dizer que não é, né? Esse projeto de lei, ele tem o objetivo de regular as plataformas digitais, porque elas são entes econômicos que não são regulados de forma suficiente, porque a única regulação que a gente tem hoje é o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet é uma lei que traz direitos e deveres tanto para usuários da internet quanto para empresas ou o próprio governo. De quando é esse Marco Civil? 2014. Então, é uma lei, a principal lei sobre a internet que a gente tem no Brasil, né? Mas ele não dá conta de desafios que a gente tem hoje, né? Como, por exemplo, a questão das fake news, o fenômeno da desinformação. Isso foi uma coisa que surgiu nos últimos anos, em especial em momentos eleitorais, né? Então, o Marco Civil, ele não pretende resolver esses problemas porque ele não foi construído para isso. É outra crítica que se faz também. Porque não existe regulação da internet. Existe regulação de internet no Brasil. O problema os desafios foram mudando desde que o Marco Civil entrou em vigor. E aí, hoje, tem essa questão do discurso da censura, né? Regular não é censurar. E a gente pode detalhar mais isso mais para frente. Acho que Juliano a pessoa de referência para falar isso também, mas a gente precisa desmistificar isso no debate público, né? E aí a polarização política fez com que esse discurso se acentuasse, né? Quem é contra o PL diz que há um movimento de censura por parte do governo, sendo que o projeto, como você mesma falou, nem é de origem do governo. Ele é de 2020. Exato. Era de um outro contexto, de um senador que, na época, era oposição também àquele governo, mas que não tem nada a ver com censura, né, basicamente. Juliano. Porque, em primeiro lugar, boa noite, Estela, boa noite, Raquel, quem nos acompanha. O porquê do quiprocó, né? É a sua pergunta. Raquel traz um componente super importante, que é a ideia da regulação do discurso, e aí eu adiciono um outro, que é a regulação por si só, né? Regular por si só normalmente provoca debates. E muito em função... o nível do debate e a pressão vai variar em função do poder da indústria que pretende se regular. Então, só trazendo alguns exemplos, né, para quem está nos acompanhando, a regulação ela existe em todas as dimensões da nossa vida social. Então, assim, se trata agora da regulação das plataformas digitais, com o PL 2630, mas várias das nossas atividades do dia a dia são reguladas, são alvo de regulação. As atividades econômicas, em geral, elas são reguladas e essa é uma das funções primordiais do Estado. Então, uma das funções primordiais do Estado é fazer com que seja possível a nossa convivência em sociedade e, para isso, é preciso que haja alguma regulação dessas interações, o que inclui a indústria. Então, quando quem está acompanhando a gente vai a uma farmácia, imagina a quantidade, né, de normas relacionadas à indústria farmacêutica, por exemplo, ou à indústria de alimentos. Então, hoje mesmo eu vi uma notícia sobre uma normativa, na verdade, evidências científicas relacionadas ao uso do adoçante, né? E o quanto tem se descoberto sobre o uso de adoçante. Isso é alvo de regulação também. O consumo, por exemplo, de bebidas como refrigerante, né, é alvo de regulação também. A indústria do tabaco talvez seja um bom exemplo para a gente trazer aqui, para pensar como uma analogia. A indústria do tabaco, na história recente do Brasil, completou recentemente 20 anos, uma série de medidas que restringem a publicidade relacionada ao uso de cigarro, né, ao tabaco. Então, eu ainda vivenciei um período em que a gente acompanhava em horário nobre uma propaganda comercial de marcas de cigarro. Lembro demais. Gradualmente, então, o cigarro passou a ser alvo de uma regulação mais, digamos, rigorosa. Por quê? Porque evidências científicas surgiram e demonstraram que, ao contrário do que se pensava anteriormente, né, uma época em que o cigarro, inclusive, era recomendado, né, como tratamento médico, percebeu-se que o cigarro, na verdade, acarretava uma série de danos
a saúde individual e coletiva. E para isso era preciso, então, restringir, porque isso causava um dano. Ou seja, aquela atividade de determinado segmento econômico trazia benefícios financeiros para um grupo restrito e um dano coletivo imenso. Em função disso, seria necessário regular. Então, quando a gente pensa agora, por exemplo, na questão das plataformas digitais, do uso das redes sociais, e aí a gente verifica que há evidências cada vez mais robustas de danos à coletividade em função do modo de funcionamento dessas tecnologias, mais especificamente do modelo de negócios utilizado pelas chamadas Big Techs. Como essas Big Techs elas são poderosíssimas, né? Elas têm uma influência muito grande econômica e política no mundo inteiro. Basta observar que figuras como Elon Musk e Mark Zuckerberg são recebidos como quase como chefes de Estado, né? E não respeita fronteiras, né? Ou seja, a ideia de Estado-nação e a delimitação, a discussão sobre a soberania do Estado na delimitação de regras faz com que essas tecnologias, então, consigam impor, em grande medida, os seus interesses a despeito das normas daquele país. E é o que a gente tem visto aqui. Então, quando o Estado ele busca cumprir o seu papel, há, então, uma resistência da indústria. Isso é esperado. Por quê? E aí, aqui eu encerro essa primeira intervenção. Normalmente, a indústria ela admite a regulação quando a regulação é elaborada e implementada por ela, a indústria. Então, daí a ideia de processos de captura ou de regulação favorável. Se há um quiprocó, significa que, em tese, o interesse coletivo está sendo predominante na discussão. Caso contrário, a gente não estaria observando nenhuma discussão, a indústria estaria deitando e rolando e batendo palma para o PL 2630. Agora, Raquel, quando o Brasil tenta essa regulação, essa transparência aí na internet, por acaso, ele está indo na contramão dos outros países? Não, pelo contrário. O Brasil está seguindo uma lógica que vem sendo seguida por outros países ou por normas supranacionais, né? Como a da Comissão Europeia, por exemplo, da União Europeia, que é o DSA, que foi aprovada recentemente e que dá para as plataformas obrigações semelhantes a essas que constam no texto atual, né? A gente precisa até demarcar de forma assim, temporal, né? Porque esse texto pode mudar a qualquer momento. Mas o texto que a gente está falando hoje, ele traz diversas obrigações para as plataformas que estão previstas em leis como o NetzDG da Alemanha ou o DSA da União Europeia, que foi aprovado recentemente. Então, assim, não há... Inclusive, sobre isso que Juliana falou, as empresas estão criando esse entrave, esse quiprocó aqui, mas elas estão sendo submetidas a normas semelhantes em outros países. O que nos faz questionar por que vocês aceitam melhor, né? Sem fazer tanta confusão. Quando essas leis são aplicadas ou são propostas em outros lugares do mundo, na Europa, no norte global, mas aqui no Brasil a gente não tem o mesmo nível de aceitação e aí cria-se um problema tão grande. Então, assim, a gente precisa regular essas plataformas porque o modo de funcionamento delas já não é mais satisfatório que ocorra sem regulação, que ocorra sem qualquer tipo de limite, né? Elas criaram um modelo de negócio baseado na exploração de dados pessoais e que por isso se tornaram tão grandes, porque quando essas empresas foram criadas, quando foi definido que seria esse o rumo, não havia regulações tão fortes como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais aqui no Brasil ou a própria GDPR da Europa, que restringem muito mais o uso, a coleta, o uso e o tratamento de dados pessoais. E por isso elas se tornaram essa coisa que tem faturamentos maiores do que muitos países, né? Do que o PIB de muitos países. Então, por isso esse tratamento como se fossem chefes de Estado, porque praticamente elas são. Cada uma delas é um Estado isolado. E aí, esse primeiro movimento, eu acho, de regulação veio aqui no Brasil, né? Com o Marco Civil da Internet em 2014 e em 2018 com a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em 2020.
E agora tenta-se, mais uma vez, assim, meio que fechar um ciclo para completar essa regulação, para que esse modelo de negócio das plataformas, que elas possam operar de forma mais restrita, não tão solta como elas vêm fazendo agora. Mas isso é um movimento mundial, enfim. Existem leis boas ou ruins, ou mais ou menos no mesmo sentido, em vários outros lugares do mundo. Quero saber de você se essas big techs estão tratando o Brasil como uma república bananeira. E aí eu estou me lembrando aqui daquela interferência do Google, antes da votação que se pretendeu, né, do projeto de lei. Depois do Google, quem foi que veio? Que chegou a divulgar fake news. Telegram. O Telegram, dizendo que o projeto de lei implicava em censura à informação. Estão tratando o Brasil como uma república bananeira? Eu acho que é uma expressão boa, Estela. Do ponto de vista da literatura, existe uma expressão que ajuda demais a gente a entender esse tipo de comportamento, e Raquel conhece melhor do que eu, que é a ideia de colonialismo de dados. Uhum. Então, dentro de um contexto de busca por mercados, o Brasil representa, assim como outros países em desenvolvimento ou não desenvolvidos, representa ainda um ambiente frágil, como Raquel falou, né? Quer dizer, porque na Europa não há tanta confusão quanto acontece aqui, porque eles aceitam melhor na Europa do que aceitam talvez a discussão aqui no Brasil. E a ideia da Republiqueta de Banana vai um pouco nessa lógica, né? Quer dizer, parte do pressuposto de que aqui é possível fazer, né, adotar determinadas práticas que, por exemplo, na Alemanha não teria muito espaço para isso, porque ali é diferente, né? Então, há sim um comportamento do entendimento de que o nosso ambiente seria absolutamente colonizável nesse sentido, né? De extração predatória, né? E aí da nossa vida social. Eu acho que isso é que é importante dizer, né? Existe uma expressão no ambiente da comunicação, nessa interface com a política, com a sociologia política, que é a ideia de mediatização. A mediatização é um fenômeno que vem sendo estudado, né, em vários ambientes, sob várias dimensões, e que é isso que a gente vivencia no nosso dia a dia, né? A mediatização de tudo. Então, quando determinadas ferramentas permitem com que até o nosso momento de lazer, né, seja alvo dessa extração, então é a nossa vida social que está sendo comercializada. Então, esse é um aspecto importante. O outro é que, acho que vale a pena a gente ressaltar aqui, é que democracias como, por exemplo, ainda dentro dessa lógica da Republiqueta de Banana, né, democracias consideradas, digamos assim, mais funcionais ou mais saudáveis, como, por exemplo, né, de alguns países europeus, oferecem uma resistência maior porque já há barreiras a iniciativas que façam, eventualmente, com que determinados grupos sejam mais poderosos do que os representantes eleitos. Uhum. Uma lógica básica é que quem decide os rumos da nação são representantes eleitos. Então, por exemplo, o CEO do Twitter, ele não pode ser mais poderoso do que o presidente do meu país, do ponto de vista de discutir os rumos do país. E é o que acontece. E acontece, digamos, de maneira mais vamos dizer assim, propícia para esses grupos em países de frágeis democracias ou países em desenvolvimento ou não desenvolvidos. Voltando especificamente para o nosso projeto, me parece que um ponto que gerou muita discussão e muito desentendimento é sobre quem vai fiscalizar, que órgão vai fiscalizar o cumprimento da lei, né? Do que ficar estabelecido. Por que esse ponto gerou tanta confusão? Eu acho que dentro da polarização do debate, a parte da sociedade que está contra o projeto está apelidando, por assim dizer, esse órgão fiscalizador do Ministério da Verdade. Então, existe essa crença de que esse órgão que vai ser criado, se for criado, vai dizer o que é verdade e o que é mentira na internet. E aí isso não poderia estar na mão do governo. Mas aí isso é um mito. Isso assim, não é essa a função do órgão que está sendo proposto, né?
existe uma necessidade de realmente ter um órgão que fiscalize o cumprimento dessa lei, porque ela traz muitas obrigações para as plataformas. E traz obrigações, por exemplo, de transparência ou de devido processo, como a gente chama, que seria quando há uma moderação de conteúdo, né, um conteúdo meu que foi apagado pela plataforma, ela precisa me dizer, né, segundo o texto do PL, ela precisa me dizer exatamente qual foi o aspecto ou o artigo, ou, enfim, do termo de uso que está infringindo, que eu estou infringindo com aquele conteúdo. Isso não acontece hoje, porque, enfim, quando um conteúdo é moderado, a plataforma não diz o que foi, você até dá a possibilidade de você recorrer, mas você não sabe o que foi, então como você vai recorrer? Uhum. Isso seria uma das obrigações da plataforma. Essa obrigação precisa ser fiscalizada, assim como as obrigações de transparência. Os relatórios de transparência a cada 3 meses ou 6 meses, eu não sei exatamente como é que está no PL agora, mas enfim, obrigações de transparência em relação a conteúdos que são impulsionados ou publicidade na plataforma. Então, tudo isso tem que ser fiscalizado, precisa de um órgão para fiscalizar. Que órgão seria esse? Essa é a grande questão e é o atual debate e tem sido um dos grandes entraves para a votação desse projeto. Porque acho que na primeira versão, na primeira versão que foi apresentada pelo relator agora, esse ano, após o governo apresentar também uma versão dele, existia a criação de um órgão novo, como uma agência reguladora, né, nova. Depois, criou-se uma grande celeuma em relação a isso e ele tirou esse projeto, essa parte do projeto, remetendo algumas funções para o Comitê Gestor da Internet no Brasil. E aí, agora, tem um impasse em relação a isso, porque há também a figura da Anatel correndo por fora, querendo ser ciente, né? O presidente da Anatel já expressou várias vezes o seu desejo de absorver essas funções. Só que a Anatel é um órgão bem problemático, assim, do ponto de vista de quem trabalha principalmente com a pauta de acesso à internet e telecomunicações. A Coalizão Direitos na Rede escreveu uma nota bem detalhada sobre pontos de falha da Anatel na sua própria competência. Sim. Então, como que a partir de agora vocês querem ter incorporado as novas competências num tema completamente diferente, se nem aquilo vocês estão dando conta, né? Então, problemas muito sérios foram apontados, inclusive, pelo TCU, na atuação da Anatel. Então, assim, mas para nós, o ideal mesmo seria a criação de um novo órgão, uma agência que tivesse autonomia administrativa e financeira, nos moldes de uma agência reguladora mesmo, que não tivesse interferência, por assim dizer, do executivo, que tivesse poder de decidir, inclusive porque acho que uma das grandes atribuições seria a abertura do chamado protocolo de emergência, que também está descrito no projeto de lei, que seria um momento de suspensão ou, enfim, episódios de crise mesmo, como uma pandemia ou uma crise em relação a como foram os atos de 8 de janeiro em Brasília, né? Em que a democracia estivesse ameaçada e tudo. Então, há um protocolo de segurança desenhado, cuja atribuição para abertura seria exatamente desse órgão. Então, a gente precisa que esse órgão tenha autonomia administrativa e financeira e que seja composto também de forma multissetorial, ou seja, precisa que a sociedade civil, a academia estejam representados nesse órgão, para que não seja realmente somente uma atribuição do Estado determinar em que momentos esse protocolo vai ser aberto, em que momentos as plataformas terão mais ainda obrigações de monitoramento de conteúdo, né? Porque, enfim, a grande raiz desse protocolo de segurança é o monitoramento do conteúdo. Mas, para isso ser feito, precisa que outras entidades estejam, que constem desse órgão, para que isso seja feito de forma realmente democrática, né? Que não seja utilizado nem cooptado por interesses das empresas, por exemplo.
Juliano, no dia que o projeto seria votado, foi o último dia 2, o relator pediu o adiamento da votação. E entre o que ele alegou foi a quantidade de emendas que ele precisaria apreciar, que tinham sido apresentadas para o projeto, né? Dezenas de emendas. E o pedido dele acabou sendo acatado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. A maioria dos partidos concordou com o adiamento dessa votação. O PP, o Republicanos, o PT, o PDT, o PSOL, o PCdoB e o Patriota. O PL e o Novo, não. Eu queria uma leitura sua sobre isso. E aqui, considerando que é um projeto que vai mexer com muita coisa, e esse uso da internet mexe já negativamente com a vida brasileira em muitos segmentos. Tem, por exemplo, da saúde e da educação, né? Queda de vacinação infantil por conta de fake news, violência nas escolas. Mas, enfim, eu queria uma leitura sua. A maioria dos partidos, sim, vamos adiar a votação, vamos aprofundar a discussão. O PL e o Novo não concordaram com o adiamento da votação, até porque tudo indicava naquele momento que o projeto não seria aprovado. Quero uma leitura sua. Acho que é por aí, Estela. O PL e o Novo, é difícil a gente falar de maneira, digamos assim, homogênea, né, de comportamentos de partidos. Mas o PL 2630 ajuda a gente a visualizar um pouco e estabelecer alguma distinção. A maioria concordar com o adiamento, acho que, lógico, existem aí variáveis do ponto de vista, inclusive, da influência econômica dessas redes, no sentido das big techs, melhor dizendo, não só nas suas redes, mas também numa campanha nacional contra o PL 2630. O PL 2630 também não é unanimidade, muito pelo contrário, né? E aí Raquel está aqui, pode confirmar, entre entidades e acadêmicos que discutem o PL 2630. Acho que é importante destacar isso. Não significa que o PL 2630 vai resolver tudo. Mas alguma regulação vai sair. É como se o cenário estivesse desenhando para... Vai sair alguma regulação. Quando, então, começa a se desenhar um cenário de que alguma regulação vai sair, então há uma preocupação das big techs de controlar esse processo, né? E aí chamar de esse órgão como sendo o que vai tutelar a verdade para interditar o debate, porque, por enquanto, quem tem feito isso são as big techs, né? São uma série de projetos. Então, o Facebook mesmo tem... né, projetos nessa linha de financia, Google também, de dizer assim, o que é verdade, o que é mentira na rede. Quer dizer, na verdade, o que se quer é o monopólio, né, da decisão sobre o que é verdade ou não, e não delegar a um grupo colegiado. Porque tudo vai depender da composição desse órgão, né, fiscalizador. É óbvio que ele pode ser um órgão de censura, mas ele não deve ser desenhado para isso. Tudo vai depender do desenho institucional. Só se tem esse desenho institucional plural se houver o debate. Como esses partidos, né, que você se referiu, eles são partidos que, em maior ou menor medida, né, têm alguma diversidade dentro deles, então aí é como se fosse um entendimento nesse sentido. Eu interpretaria o comportamento do PL e do Novo nesse sentido que você falou. Quer dizer, para eles era melhor que fosse votado naquela hora, porque seria derrotado e enterra a conversa, porque eles são... se a gente pudesse trazer alguém para um extremo contra qualquer tipo de regulação, e aí eu digo... Desse ponto de vista, uma regulação democrática seria o PL e o Novo. A regulação ela vai existir de toda forma, seja do ponto de vista, né, procedimental formal ou não. Já há uma regulação e quem faz essa regulação são as big techs, no momento em que elas decidem quais políticas elas vão implementar. Então, me parece que a leitura pode ser feita nesse sentido. O recuo, né, e dizer assim, olha, vamos esperar, é porque realmente o ambiente se mostrou desfavorável. Há uma contaminação, né, desonesta do ambiente, no sentido de interditar o debate ou de estigmatizá-lo como censura. E aí é importante, eu acho também que há um processo de aprendizado dos próprios usuários, né, nós próprios, no sentido de perceber o dano que os efeitos colaterais que essas atividades têm nos trazido. Eu queria só, Estela, trazer uma analogia que eu escutei de um professor colega e achei que é muito ilustrativa, que é a ideia de responsabilização, né, a que Raquel se referiu.
Então, imagine que estamos transitando por uma rodovia, não é? E há um acidente nessa rodovia. Então, a gente poderia dizer, olha, houve uma intercorrência, a culpa não é da rodovia, a culpa é dos usuários da rodovia. O que é que rodovia tem a ver com isso? A partir do momento que se identifica que aquele acidente foi condicionado, em alguma medida, por um traçado, né, mal desenhado da rodovia, ou por uma falta de sinalização, ou por uma falta de iluminação, aí sim o gestor da rodovia precisa ser responsabilizado. Então, estamos sim nesse ambiente da internet, que seria, digamos assim, a rodovia. As redes sociais digitais não querem ser responsabilizadas pelo que acontece lá, porque justamente faz parte do seu modelo de negócio, né, se beneficiar desse efeito colateral que tem causado danos tanto individuais, né, antes eram as histórias dos linchamentos, né, que a gente ouvia e de versões falsas que circulavam nas redes. Depois essa coisa foi crescendo e a gente observa danos coletivos e institucionais. Sim. Vamos fazer um intervalo curtinho. Você está acompanhando a entrevista com Raquel Saraiva, presidente do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, e com Juliano Domingues, cientista político, jornalista e professor da Unicap. Nosso intervalo é curto, você sabe, e a gente volta já. 18h29. Universitária. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Dia de romper o silêncio diante da violência contra crianças e adolescentes. Momento de reforçar a responsabilidade da família, da sociedade e do Estado em garantir a segurança e o bem-estar de meninos e meninas. Oxente Pernambuco, faça bonito contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma campanha da Rede de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. Apoio Coletivo Obirim, Observatório de Mídias da UFPE e Rádio Universitária FM. Opa, galera! Eu tenho uma dica para quem tá precisando de ajuda para enfrentar angústias, aflições, dores e problemas emocionais. Saca só que iniciativa massa do coletivo Ponte para a Psicanálise. Eles estão fazendo consultas abertas na Praça do Derby todo sábado das 10 ao meio-dia. A consulta é gratuita, não precisa de agendamento e o atendimento é feito por ordem de chegada. Tu também não precisa levar a documentação. Basta aparecer para ser ouvido por um profissional capacitado que pode te ajudar. Passa lá que vai valer a pena. Lembrando que aqueles que forem menores de idade devem estar acompanhados por responsável. Mais informações você encontra no Instagram, @Pontes para Psicanálise. Repetindo, @Pontes para Psicanálise. Uma ação das rádios universitárias FM e Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco. De segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã, na Universitária FM, Roberto Souza apresenta o Redator Comunitário. Economia popular, inclusão social, acompanhamento online dos grandes jornais do país, destaques esportivos, a entrevista ao vivo, a renovação dos quadros dos formadores de opinião. O Redator Comunitário. O Redator Comunitário. Rádio com responsabilidade social. De segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã, na Universitária FM 99.9. Universitária FM 99.9. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o projeto que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, também conhecido como PL das Fake News. Eu sou Estela Mari Saldanha e converso com Raquel Saraiva, presidente do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, e com Juliano Domingues, cientista político, jornalista e professor da Unicap. Tudo bem, Alex? Posso continuar? No bloco anterior,
Eu tinha falado de dois setores assim, da vida brasileira, a saúde, a educação, como setores que já estavam sendo muito atingidos negativamente por essa falta de regulação e transparência na internet, a internet aí como terra sem lei, né? Eu citei esses dois segmentos. A gente tem um depoimento para o Opinião Pernambuco, da senadora Tereza Leitão, que é da área de educação, né? Militou na educação em Pernambuco há muito tempo, e ela gravou um depoimento para esse debate. Eu vou chamar o depoimento e depois eu peço os comentários de vocês a respeito daquilo que ela traz para o debate. Podemos? O PL, denominado PL das fake news, que ora tramita na Câmara dos Deputados, ele tem como objetivo principal a transparência e a regulação do uso das redes sociais, sobretudo das plataformas, das grandes empresas, das chamadas Big Techs. O que a gente tem visto é que nos últimos anos houve um estímulo muito grande à utilização das redes sociais para a propagação do ódio, da violência, de notícias falsas, de desinformação. Se criaram verdadeiras redes articulando uma conduta social anticivilizatória, uma conduta social que desrespeita o convívio, que desrespeita a diversidade e a diferença. E isso chegou nas escolas. Há evidências de que esses ataques foram orquestrados por essas redes. Escola é um lugar de proteção, de acolhimento, é um lugar de segurança e de tranquilidade. Então, mexer com estas redes é fundamental para a tranquilidade das escolas. Além de ser educativo, é também uma questão das atividades e das finalidades da escola, da educação, do convívio social, do enriquecimento cultural, da troca de experiências num ambiente escolar, com a tranquilidade necessária para que isso ocorra. Não cabe o ódio, não cabe a discriminação, não cabe a intolerância. Juliano e Raquel. Eu queria muito ouvir vocês sobre essa associação direta, inclusive, que a senadora faz, né, entre a violência nas escolas e essa terra sem lei na internet. Eu acho que a importância do PL nesse contexto é tentar diminuir justamente essas redes de disseminação de discurso de ódio, né? Em que sentido? No sentido de que as plataformas elas vão ser mais cobradas a coibir esse tipo de comportamento nas suas redes. Porque o que a gente sabe é que o ódio ele é valioso, em certa medida, para essas empresas, porque ele traz engajamento. E, ao trazer engajamento, elas ganham mais. É rentável, né? É mais rentável, exatamente. Então, o engajamento nessas publicações de disseminação de ódio, para elas é muito bom. Então, por isso, há uma inércia da ação delas em relação ao desmonte dessas redes de disseminação de discurso de ódio. E isso se refletiu naquele momento no mês passado, nos ataques às escolas, né? Que foram, enfim, várias situações em que se constatou que as pessoas estavam se comunicando através de plataformas, inclusive abertamente através do Twitter, para disseminar esse tipo de conteúdo e a questão dos tiroteios, enfim, os ataques. Então, por isso que a gente precisa pensar numa regulação que seja democrática, como é esse projeto de lei, e que trabalhe com a perspectiva também de transparência, porque assim, acho que muita coisa que as pessoas não enxergam é que transparência é muito importante por isso, porque nos dá a prerrogativa de cobrar das plataformas uma ação.
Porque através da transparência, né, através dos relatórios, através da prestação de contas que elas vão ter que fazer, a gente vai saber onde é que elas estão agindo ou não estão agindo. E aí acho que é esse um dos grandes serviços que a gente pode prestar. Além disso, há um capítulo dedicado no projeto de lei à proteção de crianças e adolescentes na internet. Então, tem uma importância muito grande assim, em relação a essa relação com a educação, né? O projeto de lei. Juliana, eu queria te ouvir e já queria deixar uma outra coisa engatada, depois que você fizesse seu comentário, que é o artigo que você escreveu. É um artigo que você usa de muita didática para discutir aí a importância do projeto de lei para regulação e transparência na internet. Isso, Estela, que conecta com essa pergunta que você fez anteriormente e que, de alguma forma, também dialoga com o que Raquel trouxe. O artigo se chama... na verdade, o artigo é uma pergunta, né? Regular é censurar? E quem buscar no... Olha lá, quem buscar no Google vai encontrar, né? Um artigo que eu escrevi junto com um colega chamado Caio Ramos e que foi publicado tanto aqui no Jornal Comércio como no canal My News. E a gente traz uma série de argumentos, né, para demonstrar o quanto essa discussão ela é uma discussão própria de democracias. Né? Inclusive, a gente traz um histórico da primeira agência reguladora que surge nos Estados Unidos, atrelada justamente à administração pública, para regular abusos do transporte ferroviário. Então, a partir de determinado momento, quando certo setor econômico, a atividade daquele setor, como a gente falou, começa a trazer determinados danos à coletividade, né? Ou seja, traz benefícios para aqueles que controlam aquele setor, mas danos à coletividade. Então, faz-se necessária a regulação. Quando a gente fala em regulação, a gente fala muito do Estado tentando corrigir falhas de mercado. Não é? Mas, já há algum tempo, a chamada teoria econômica da regulação apontou que, normalmente, quando a regulação surge, ela surge por um interesse da indústria. No mais das vezes, é isso que acontece. Né? Então, a indústria captura esse processo, é o que a gente está vendo acontecer aqui. Mas a regulação, quando o Estado toma a iniciativa, é muito no sentido, cumprindo o seu dever de reduzir as chamadas externalidades negativas, que é que a gente pode dizer como efeito colateral. Então, um caso simples que a gente pode trazer é e a gente traz no artigo, é da emissão de gases poluentes. Ora, a gente discute, entrou na pauta já há alguns anos, a questão do aquecimento global. Há evidências científicas suficientemente robustas que associam o aquecimento global a determinadas práticas da indústria, sobretudo a emissão de gases poluentes. Então, passa a ser dever do Estado regular a emissão de gases poluentes. Então, não faria sentido, né, embora isso seja levantado pela indústria, um representante da indústria, dizer que o Estado, então, quer cercear a minha liberdade de mercado. Sim, em função do benefício coletivo. Ponto. Essa é a discussão. Então, no caso, por exemplo, que você se refere das escolas, e aí trouxe a fala muito apropriada da senadora Tereza Leitão, é muito ilustrativo o caso das escolas para demonstrar isso a que Raquel se referiu. Já há algum tempo, há evidências científicas suficientemente robustas que mostram que notícias falsas elas se disseminam em maior quantidade e em uma velocidade muito maior do que as chamadas notícias verdadeiras. Esse é um ponto. Segundo, conteúdos de ódio, ofensivos, eles também geram o que a Raquel falou de engajamento, ou seja, as pessoas se envolvem na discussão. Né? Então, assim, é aquela coisa, né? Você tem... aí você une duas características muito perigosas, quer dizer... E o negócio dessas empresas gira em torno da difusão em escala de informação. Ora, seria ingenuidade nossa esperar que as empresas tomassem a iniciativa e dissessem: gente, o nosso negócio, que nos dá muito dinheiro, está causando um dano para a sociedade. E aí Raquel pode falar melhor da carta que foi divulgada recentemente, né, de grandes empresários, né, reconhecendo os danos, né, Raquel? Que é absolutamente questionável, né, o posicionamento deles agora, nesse momento, o que está acontecendo. Então, do mesmo jeito que seria ingenuidade nossa esperar que a indústria, que vive em grande medida da emissão de gases poluentes, por iniciativa própria, resolva reduzir o seu lucro em função do benefício coletivo. Não, veja, se isso acontecer, assim, vai vira matéria, a empresa vai à falência, né? Normalmente ela só começa a se ajustar em função do poder regulatório do Estado, que tem essa missão, né?
É o monopólio da força, do poder coercitivo, de dizer, olha, a partir de agora você vai ter que prestar contas. Então, é isso que a gente observa, é isso que a gente cita aqui no artigo em relação a outras atividades econômicas, né? E, sobretudo, nessa questão, né, da emissão de gases poluentes, por exemplo, ou da indústria alimentícia de alimentos, como uma forma do Estado reduzir esse dano. O caso das escolas é mais uma manifestação de dano coletivo. Basta a gente observar, quem está nos acompanhando, o dano que isso causou no âmbito individual e coletivo. E as redes sociais estão diretamente associadas a isso. Tanto é que o Twitter se recusou a retirar do ar determinados conteúdos que incentivam esse tipo de comportamento. E não só isso, como debocha do poder público, né? Quem está nos acompanhando deve já ter visto isso, senão vale a pena buscar para ter ideia da forma como o Twitter respondeu aos veículos de imprensa que buscaram ouvir o Twitter, com aquele emoticon que é um cocôzinho, né? Então, quer dizer, isso mostra o nível, né, do deboche. Raquel, quero saber de você, e claro aí, na sua opinião, se as redes se aproveitam consciente e estrategicamente da vulnerabilidade emocional dos usuários. É difícil essa. Eu acho que em certa medida sim, porque o danado algoritmo, né, das redes sociais, ele se alimenta justamente do que é mais impulsionado, né, do que tem mais que chama mais atenção. Então essa coisa do engajamento, ela enfim, uma palavrinha chata que a gente vem usando muito ultimamente, essa história de engajamento e tal, mas isso nos traz para a reflexão de como é que a engenhoca funciona nessas redes, né? Assim, o que engaja mais, o que chama mais atenção e o que leva mais as pessoas a gastarem seu tempo naquela plataforma é o que vai ser mais lucrativo para elas. Então, não interessa o tipo de conteúdo. Para elas e para esse funcionamento, para essa engenhoca que é o algoritmo, meio que não faz diferença se é um conteúdo bom ou se é um conteúdo ruim. Se é um conteúdo construtivo ou se é um conteúdo de ódio. O que trouxer engajamento... Só que o que a gente vê que acontece atualmente o maior engajamento está justamente nos conteúdos que a gente não quer que se propaguem. Então, chamando alguém de feio, se eu chamar alguém de feio, enfim, criou-se um problema grande. Então, acho que tem essa captura de atenção e tem essa captura também de emoção nessas redes. Elas se usam da emoção da gente, da emoção dos usuários, para poder gerar lucro para elas. Em última instância, é isso que acontece, né? A gente está com a atenção completamente capturada por elas, porque, enfim, tudo que a gente faz atualmente passa por alguma dessas ferramentas, qualquer uma delas. Esse programa está sendo transmitido em uma plataforma, por exemplo. Então, tudo que a gente faz hoje, a nossa atenção está capturada para isso. E a emoção também, porque aí o que nos emocionar mais, enfim, qualquer que seja essa emoção que aconteça, é o que vai ser mais lucrativo para elas. E isso está descrito lá no algoritmo, né? O algoritmo ele é preparado para funcionar dessa forma. Não é uma coincidência. Ele é preparado para isso. Ok, só complementando, se você me permite, o que essas plataformas elas acabaram, digamos assim, estabelecendo foi uma nova forma de socialização. Exato. E aí essa é uma discussão bacana da gente trazer para a gente perceber qual é a dimensão do problema. Porque quando a gente pensa no PL 2630, dá a impressão que é só mais um projeto de lei. Não, que o que está em discussão são novas formas de socialização. Por exemplo, a gente não assiste mais televisão como a gente assiste através dessas plataformas. A gente não busca mais emprego como nós buscávamos, a gente busca através de redes sociais que trabalham para isso. A gente não escuta mais música como a gente ouvia, não é?
que está nos escutando agora provavelmente deve escutar através do seu serviço de streaming, né? Então, a gente não busca mais relações amorosas, afetivas como buscava. Então, há aplicativos voltados para isso. Então, basicamente, todas as dimensões da nossa vida social, elas estão inseridas nesse ambiente. Tanto é que tem um teórico importante da área da comunicação que sugere que a ideia de realidade virtual não faz o menor sentido, que na verdade o que a gente vive é uma virtualidade real. Porque a realidade virtual seria, vivemos a realidade com episódios de virtual. E o jogo ele se inverteu, a gente vive, na verdade, uma virtualidade com episódios de realidade. Aqui é um episódio de realidade. Mas eu tenho certeza absoluta que todos nós que estamos aqui nesse ambiente passamos o dia hoje muito mais conectados ao ambiente virtual das redes, que são monitoradas justamente pelo afeto, quer dizer, é o afeto quem rege, né, essas redes, seja o discurso de ódio ou seja, né, o de apreço. E todas as nossas dimensões, praticamente, da nossa vida social está dentro desse ambiente. Então, isso não é pouca coisa, pelo contrário, é a nossa vida que está sendo discutida, né? E a forma como a gente encara a realidade. Então, aí vem uma outra dimensão importante. Por que se discute regulação de mídia? Porque a mídia, assim como a escola, a família, a mídia, ela nos ajuda a ler aquilo que a gente chama de realidade. Então, quando há uma captura por determinados interesses desse processo, é o nosso entendimento sobre a realidade que foi capturado. Então, imaginemos que a gente só tivesse acesso ao que aconteceu no 8 de janeiro através do Twitter. Né? Ou através do que Elon Musk quisesse que nós soubéssemos. Nossa percepção sobre o que aconteceu ali teria sido capturada. Então, embora haja uma discussão de que, né, qualquer regulação nesse sentido é censura, é autoritário, muito pelo contrário, né? Países de democracia bem estabelecida têm regras que justamente definem barreiras a esse tipo de controle que as chamadas Big Techs exercem sobre a nossa vida. Você falou, e acho que foi no bloco anterior, você fala em danos institucionais. Aí essa pergunta pode ser inclusive para vocês dois. Pegando aí esse gancho dos danos institucionais. Democracias ameaçadas? Raquel, quer começar? Acho que a gente teve um bom exemplo disso nos 2 últimos períodos eleitorais, né? De eleições nacionais, que foi 2018 e 2022. Há uma clara, um perigo muito claro de interferência na democracia por conta da disseminação de notícias falsas ou de, enfim, notícias falsas lato sensu, através dessas redes. Porque, como o Juliano estava falando antes, essas notícias falsas elas são mais disseminadas, né? Elas se propagam mais rápido. Então, quando a gente está falando de uma perspectiva política ou eleitoral, né, melhor dizendo, eu acho que tem uma clara ameaça à democracia, porque isso passa a interferir diretamente no debate público e tem as consequências eleitorais que a gente presenciou, né, aqui em 2018 e 2022. Acho que por conta do que aconteceu em 2022 ou em 2018, em 2022 a fiscalização foi muito mais forte, muito mais pesada. E aí as consequências foram um pouco melhores. Mas ainda teve um desgaste muito grande, né? Então, a nossa democracia ela é uma democracia muito recente e muito frágil, né? Ela quase não se sustenta. Então, a gente precisa dar limites para que essa democracia se fortaleça. E eu acho que um dos passos para que isso aconteça é justamente essa regulação das plataformas digitais para impedir, tentar mitigar, né? Porque eu acho que a gente nunca vai conseguir que isso se acabe, mas mitigar os efeitos desse discurso, dessas notícias falsas e da polarização política que se fez nas redes sociais, né? Que já é problemática por si só, se fosse um ambiente offline, fosse um ambiente fora da internet, mas a grande magia e talvez o grande perigo é que a internet atinge muita gente ao mesmo tempo, né? Ela foi feita para isso, na verdade. Mas o uso que as pessoas estão fazendo dessas plataformas
das redes que se formaram tem causado esse dano coletivo que precisa ser estancado. E aí, quer dizer, na democracia jovem, frágil, isso fica mais evidente. Mas vale lembrar que a invasão do Capitólio, se tivesse ocorrido em qualquer país latino-americano, teria sido chamada de golpe, de tentativa de golpe, né? Você observe como há uma tentativa de blindar, do ponto de vista do discurso, o que aconteceu ali. Foi uma tentativa de golpe. Acontece nos Estados Unidos, né? Que não pode ser enquadrada numa democracia frágil e recente. Antes disso, já havia estudos que apontavam processos de desinformação importantes no Brexit, né? Na saída do Reino Unido da União Europeia. E aí, Estela, a gente pode pensar, e aí Raquel trouxe aspectos específicos do funcionamento das instituições, como partidos políticos, etc. E aí a gente pode pensar do ponto de vista dos princípios de funcionamento de uma democracia. Parte do pressuposto de que em democracias os indivíduos devem estar bem informados para, assim, serem livres para tomarem as suas decisões. Ora, isso está na cartilha da chamada democracia liberal. Antes que alguém, né, diga que a gente está propondo censura aqui. Por isso que em países em que esses princípios estão enraizados, há uma preocupação maior quanto ao poder de influência dessas big techs. Porque há a possibilidade de haver aí uma quebra dessa lógica, ou uma disfunção. Ou seja, indivíduos serem intencionalmente, por determinados interesses, induzidos ao erro e adotarem determinado comportamento que vai contra os seus próprios interesses. E aí, então, esses indivíduos eles não estariam livres para tomar suas decisões. Pelo contrário. Então, quanto mais bem informado, mais livre um indivíduo estará para tomar suas decisões, em uma democracia é preciso preservar essa liberdade de informação, o direito à informação. 30 segundos para terminar o programa. Quero saber de vocês o seguinte: que expectativa vocês guardam em relação à votação do projeto, que não tem nem data marcada ainda, mas, enfim, uma hora há de chegar lá, o PL 2630 há de chegar lá para ser votado, e aí que expectativa vocês guardam? 30 segundos para os dois, hein? 15 para cada um. A expectativa de que será votado ainda esse mês. Eu posso até estar errada, mas, por enquanto, é a informação que a gente tem é que vai ser votado, enfim, ainda agora. E aquilo que Juliano falou no começo é bem certo, assim, alguma regulação vai sair. A gente só não sabe o que, a gente espera que seja a melhor possível. Vai sair, né, provavelmente vai sair, a gente espera que seja a melhor possível, mas vai ser só a batida de centro. Essa discussão vai continuar, ela não tem data para acabar. Muito obrigada, voltem sempre. Obrigada. Serão bem-vindos. Para você que está em casa, obrigada pela companhia até agora. O Opinião Pernambuco volta amanhã e volta para falar sobre censura a obras literárias. O programa vai ser apresentado pela jornalista Ariana Pacheco. O Opinião Pernambuco tem direção de Ana Clara Reis, produção de Ricardo Araújo e Andréia Rocha, colaboração de Marília Ferreira e trabalhos técnicos de Alexandre Silva. Até o nosso próximo encontro. 18h56. Opinião Pernambuco, de segunda a sexta, das 6 às 7 da noite, na Rádio Universitária FM 99.9 e Rádio Paulo Freire AM 820.